Pedro é agredido por preparador físico Pablo Fernandes. E antes da gente falar desse acontecido, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar sua curtida aí. É muito importante para o nosso trabalho, galera. Contamos com vocês. Então, gente, depois do jogo, né, que o Flamengo jogou contra o Atlético Mineiro com a vitória de 2-1, ocorreu essa maior confusão que o Lucas vai explicar detalhadamente para vocês. De não se acreditar no que aconteceu ontem lá em Minas Gerais, né? Foi bizonho o que aconteceu lá ontem. O time, depois de mais uma vitória no Brasileirão, conseguiu diminuir a 9 pontos a vantagem do Botafogo. Agora é de 9 pontos, o Botafogo vai jogar hoje contra o Curitiba. E, assim, a gente vê que o time vem melhorado muito, o time tem uma evolução grande e, infelizmente, acontece uma agressão do preparador físico Pablo Fernandes contra o centroavante Pedro. A gente não vai estar aqui botando pano por cima do que aconteceu, eu vou falar o que eu penso, não vou defender nenhuma parte nem outra, eu vou falar tudo que eu tenho para falar sobre o que eu penso, né? E eu vejo assim que foi um erro também do Pedro. Vamos contar em detalhes o que aconteceu. O time estava jogando e hoje, em virtude da CBF não autorizar mais os 11 jogadores que ficam no banco de reserva a aquecem de 3 em 3, por exemplo. Vai um centroavante, um zagueiro e um meio de campo. Isso quem vai decidir também é a comissão técnica, de acordo com aquela partida. E estava aquecendo o Pedro e mais 2 jogadores ontem. E o Sampaoli chamou para entrar no time Everton Cebolinha e Luiz Araújo. E quando vão aquecer, eles ficam trocando. Vai 3, aquece, volta 3, volta para cá esses 3, vai mais 3 e aquece, e assim que funciona. E o Flamengo tinha queimado já assim 4 substituições, ficando apenas só mais uma para fazer, que foi a entrada depois, posteriormente, do Thiago Maia. Só que quando aconteceu isso, que ele botou os 2 homens de frente, que foi Luiz Araújo e o Cebolinha, o Pedro se recusou a continuar o aquecimento. Ele sentou no banco de reserva e o preparador físico chamou ele para aquecer, ele se recusou. E foi onde começou o princípio de confusão ali, onde o preparador físico falou para ele que ele estava errado, que ele estava meio que desrespeitando a comissão técnica, e ele falou que o desrespeito todinho não é dele, e sim da comissão técnica com ele, porque não dão minutagem em campo para ele. Só que quando o Pedro ele faz isso, ele está sim desrespeitando também a comissão técnica e os seus companheiros de time, porque quando ele faz isso, ele está querendo talvez se mostrar acima dos outros jogadores, e não pode ser assim. Todo mundo sabe do potencial do Pedro, eu não estou aqui para criticar o Pedro, gosto muito do Pedro, só que ele errou, da mesma forma que eu já vi o Gabigol também fazendo isso em outras ocasiões, e também é errado. O que não justifica é ele fazer isso e o preparador físico e ele se desentender no vestiário. E o preparador físico, como que ocorreu essa agressão? Começou o preparador dando, parece que 2 tapinhas no rosto dele, ele tirou a mão do preparador físico e ele deu um passo para trás e feriu um soco na face do Pedro. Lesionou a boca do Pedro e parece que, se eu não me engano, apareceu uma outra lesão também na face ou no olho, eu não lembro agora. O corpo de delito apontou essas 2 lesões leves no Pedro. Não ocorreu o fato da prisão, pois ele não foi pego em flagrante, deferindo um soco no Pedro, a polícia não viu isso, foi o que informou o delegado da Polícia Civil. E ele também se apresentou no delegacia, ele se apresentou, né? Exatamente. E, além de se apresentar, ele falou que vai se apresentar em outras ocasiões, porque é por causa das investigações, em depoimento, em juízo, tudo isso. Então, ele não foi preso. O erro todinho, na minha opinião, foi dele, porque ele perde a razão quando ele dá o soco no Pedro, embora o Pedro não deve e não tem que fazer isso, não vou aquecer, porque isso daí é o trabalho dele, querendo ou não, é o trabalho dele, e ele errou sim, mas o preparador físico não tinha como, em hipótese alguma, agredir o Pedro. Para mim, ele merece ser mandado embora por justa causa, porque isso cabe justa causa, sim. O Sampaoli, ele deu uma entrevista falando que ele aprendeu que na vida dele toda, tudo tem que se resolver na conversa e não na agressão.
Mas em outro momento da entrevista, ele falou assim na entrevista dele: eu não dormi direito essa noite, pensando no Pedro e no Pablo Fernandes. Deve ter tido uma noite horrível e espero que a gente possa conversar e resolver tudo e botar o Flamengo no topo. Eu acho que não cabe conversa no caso desse de agressão. Não tem o que conversar, esse cara tem que ser mandado embora. Não tem essa, não tem como ele ficar. Os jogadores apoiaram o Pedro, ficaram do lado do Pedro e disseram que se na segunda-feira ele se apresentar no Urubu, não tem treinamento, ninguém vai treinar. Então o grupo está fechado com o Pedro. E ficou uma situação meio que quase que insustentável no elenco ter o preparador físico. E o Sampaoli, por acaso, querer tomar as dores do preparador físico e apoiar ele, que ele tem que ser mandado embora, e se for mandar ele embora, que é parte da comissão dele, que ele também vai. Então que mande o Sampaoli embora eu não concordo, tá? O Sampaoli não tem nada a ver com isso, mas eu acredito que o Sampaoli tem 10 anos já que trabalha com ele, mais de 10 anos, então é uma coisa que aconteceu, que é muito chata, mas o Sampaoli tem que falar o seguinte: cara, quem errou foi você, eu não posso pagar por isso. O meu sonho sempre foi treinar o Flamengo, porque todos sabem que o Sampaoli sempre falou em treinar o Flamengo, e infelizmente o Pablo Fernandes tem que ser penalizado pelo que ele fez, sim, e não tem como ele continuar no Flamengo. Outra coisa, Pedro, tem que chegar no Pedro. Eu acho que a comissão técnica tem que chegar no Pedro, dar uma prensa nele, talvez até, sei lá, dar uma suspensão aí de um jogo, porque o que ele fez também foi errado, ele faltou respeito com o elenco, ele faltou respeito com os jogadores que entrou, porque como já tinha entrado o Luiz Araújo e o Cebolinha, ele sabia que ele não ia entrar, e ele sentou no banco, ele está se mostrando, querendo passar, que ele está acima dos outros, na minha opinião. Isso não pode acontecer também, Pedro também errou. E ele também também quem decide é o Sampaoli, Sim, ele é técnico, né? Quem manda Cada um no tem a time função. é o treinador, gente, essa é a realidade. E, cara, eu gosto muito do Pedro, muito mesmo, mas o estilo de jogo do Flamengo não condiz com o que é o estilo de jogo do Pedro, na minha visão. O Gabigol, muita gente fala, Gabigol perde muito gol, Pedro é muito melhor que ele. Cara, o Gabigol realmente perde muito gol, mas ele também faz muito gol, o cara é decisivo, ele se entrega, ele volta para marcar o Pedro, jamais o centroavante lá, que fica mais parado lá na frente. Então, assim, querendo ou não, é diferente o estilo de jogo do Sampaoli com o do Dorival, por exemplo, que jogou os dois, o Pedro e o Gabigol. Então ficou uma situação chata, num momento delicado, porque o Flamengo agora, na quinta-feira, vai enfrentar o Olímpia lá no Paraguai. É um jogo muito difícil, fora de casa, é mata-mata na Libertadores. É um jogo muito importante para o Flamengo. Até agora é o jogo mais importante do ano, porque todo mundo sabe que a Libertadores, para nós, flamenguistas, e para a diretoria, é a mais importante competição do Flamengo no ano. Então, infelizmente, ficou a situação complicada. Eu espero que não mandem o Sampaoli embora. Já há alguns burburinhos por aí, pessoas falando que vão mandar o Sampaoli embora para contratar ou o Tite ou Rogério Ceni. Me perdoe todos os dois, mas não estão hoje, para mim, à altura do Flamengo. Não gosto do trabalho do Tite, nunca gostei do trabalho do Tite. Ele foi um bom treinador, talvez, no Corinthians, porque era um estilo de jogo diferente lá. Ganhou alguma coisa, mas não era aquele estilo de jogo que era avançado, igual o Flamengo joga. Na seleção, para mim, ele não mostrou competência. Já existe uma rixazinha aí entre Tite e Gabigol, em virtude de não convocação do Gabigol para a Copa do Mundo. Dizem que o Tite não gosta do estilo do Gabigol, por isso não levou, então já existe essa rixazinha. Rogério Ceni passou por aqui pelo Flamengo. Na minha opinião, não foi um bom treinador. Quando ele passou aqui, ele ganhou só o Brasileirão, então eu achei que fez um bom trabalho também no Flamengo. Não fez bons trabalhos também por onde passou. Passou pelo São Paulo, já passou pelo Fortaleza, passou por um monte de time. Então, assim, eu sendo bem sincero, não vejo o Rogério Ceni hoje à altura do Flamengo. Se acontece uma demissão do Sampaoli, como ficamos? Temos poucas opções no mercado. Os bons treinadores que hoje tem já estão empregados. Talvez tenha o Galhardo, que é ex-treinador do River Plate, mas não sei se ele aceitaria vir. Em caso de
não aceitação do Galhardo, eu pensaria em talvez dar uma oportunidade ao Diego Ribas e Felipe Luiz para talvez estar à frente desse projeto esse ano. Por quê? Eles já têm a ambição de ser treinador, todos dois, trabalhar juntos, já conhecem o elenco. Felipe Luiz faz parte do elenco, é jogador, e querendo ou não, é uma hora que não tem muito o que inventar. Agora não tem como inventar mais nada. Estamos na reta final da Libertadores, na reta final da Copa do Brasil, na reta final do Brasileirão. Temos chance sim de ser campeão brasileiro ainda. Eu não acredito que o Botafogo vai ficar o segundo turno todo igual aconteceu no primeiro turno, sem perder pontos quase. Eu acho muito difícil. O Botafogo não tem um grande elenco para isso. Então temos condições sim de buscar até o Brasileirão, mas ficou um clima muito chato. Segundo informações que a gente viu pela imprensa, o problema do Pedro não é só com o preparador físico, que foi a agressão, que foi o problema maior. Ele postou uma nota dizendo que tem problema também com a comissão técnica do São Paulo, que ele está sendo, entre aspas, sabotado no Flamengo, porque não estão colocando ele para jogar, então praticamente estão sabotando ele. Foi a nota do Pedro. Então, assim, querendo ou não, tem que chegar a fundo nessa história para ver se realmente é o que está acontecendo. Se for o que está acontecendo, aí o São Paulo vai ter que ser mandado embora também. E, cara, é lamentável o que aconteceu, lamentável mesmo. Passando nesse episódio, quero falar agora do jogo de ontem. O Flamengo jogou muito bem ontem contra o Atlético Mineiro. Fomos ontem garfados pela arbitragem. O que aconteceu naquele gol do Atlético Mineiro foi ridículo, o VAR não chamar o juiz para ver a falta no Bruno Henrique. Foi muita falta mesmo, não foi pouco falta não. Muita falta, escandalosa. E o VAR não chamar é uma brincadeira. O Brasileirão contra o Palmeiras, aconteceu isso. Fomos prejudicados contra o Palmeiras, o pênalti no Everton Ribeiro que não deu. Prejudicados contra o Fluminense, o pênalti do Felipe Melo no Arrascaeta que ele não deu. E ontem, mais uma vez, prejudicados. Então, assim, a diretoria do Flamengo tem que chegar até a CBF, chegar até a comissão de arbitragem, fazer reclamação, porque está vergonhoso o que estão fazendo no Brasileirão. É muito árbitro ruim, muita gente fraca de arbitragem, prejudicando o Flamengo, e não só o Flamengo, como outros times também. Mas eu estou falando do Flamengo porque é a bandeira que a gente defende, que a gente é flamenguista. Então, é ridículo o que aconteceu ontem, ridículo mesmo. O jogo em si, eu achei um jogo muito bom do Flamengo. A Arrascaeta entrou no segundo tempo, acabou com o jogo, destruiu o jogo todinho ali, o Arrascaeta. O Wesley ontem, uma excelente partida do Wesley. Alguns vídeos atrás eu vim aqui criticar o Wesley por ele não fazer cruzamento certo, não tomar decisões às vezes certas, mas o Wesley uns 4, 5 jogos para cá vem jogando muito bem. Então, é um jogador que está crescendo muito. Na lateral direita ali, hoje ele é o dono da posição. Excelente partida dele ontem. O Alan também, gostei da partida do Alan. Gabigol ontem, por mais que ele tenha perdido o gol, ele se entregou. E o time do Flamengo parece, galera, que entrou no eixo. Quando está tudo ocorrendo bem para o Flamengo voltar ao que a gente espera, acontece isso que aconteceu ontem, infelizmente. A vitória ontem de 2-1. E com isso, o Flamengo retorna ao segundo lugar, né? Isso. Ficamos a 9 pontos do Botafogo, que vai jogar hoje contra o Curitiba. Se o Botafogo não ganhar, a gente permanece a 9. Se ganhar, volta tudo como antes, a 12 pontos. A vitória de ontem do Flamengo de 2-1, com o gol de Arrascaeta e o Wesley, foi uma excelente vitória. Não ganhamos de qualquer adversário. O Atlético Mineiro tem um excelente time. Ganhamos deles lá em Minas Gerais, que é muito importante. E nessa semana ganhamos do Grêmio, de 2-0, e agora ganhamos do Atlético Mineiro. O time está se alinhando para o que a gente deseja, que é aquele time que fez história em 2019, o estilo de jogo, está tudo se adequando àquele Flamengo. Agora é esperar novos capítulos que vão acontecer. Hoje vai ter uma reunião no Ninho do Urubu à tarde para decidir o futuro da comissão técnica, porque há relatos de que alguns dirigentes não gostaram do que o São Paulo fez. Eu também achei errado o que ele fez depois da agressão, tudo que aconteceu. Ele foi lá e deu entrevista parecendo que nada tinha acontecido. E todo mundo sabe o que aconteceu. Então, assim, eu achei muito errado isso dele. No jogo contra o Palmeiras, que foi aquela vergonha
que não deram aquele pênalti. Ele não deu entrevista, nem deixou ninguém dar entrevista, comissão técnica, dirigentes também não deixou. E ontem, então, não tinha que dar entrevista nenhuma, pelo que aconteceu. Vamos torcer, galera, para que tudo se resolva da melhor forma possível, que o preparador físico seja demitido, é o que eu espero da direção do Flamengo, que ele seja demitido hoje. Para mim, ele não teria nem que ter voltado de Minas Gerais como preparador físico do Flamengo ainda, na minha opinião. Ele tinha que ser mandado embora lá, né? Nem para ter voltado ontem para o Rio de Janeiro. Na verdade, hoje, que chegou de madrugada. Pedro ainda se encontra em Minas Gerais, então vamos torcer para que tudo dê certo e que o nosso Flamengo, mais uma vez, entre no eixo, não deixe isso atrapalhar, que foi muito chato mesmo. Agora a direção tem que mostrar que tem pulso firme, mandar ele embora, porque senão acaba mostrando que a direção não está nem aí para o que está acontecendo. Então foi isso, né, galera? Mais um vídeo aí. Espero que vocês gostem. Continuem acompanhando a gente. Ficamos um pouquinho afastados aí das redes sociais em virtude de correria nossa. A gente esteve viajando, fomos buscar minha cunhada para vir ao Rio de Janeiro para conhecer o Maracanã. Então isso nos atrapalhou um pouco. Estamos com muitos vídeos gravados para soltar para vocês. E é isso aí, né, galera? Tchau, tchau, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, nação.